Oi, gente! Vamos para a nossa aula de ética e moral. Eu sou a professora Leisiane, sejam bem-vindos. Tá, vamos começar a falar sobre ética. Vamos pensar como que é o nosso dia a dia. Vocês já pararam para perceber que sempre a gente acaba sendo repreendido por alguém quando a gente faz alguma coisa errada? Ou quando a gente deixa de fazer alguma coisa que era para ter feito? Né? A gente pensa lá o nosso pai, né, um tio, né, alguém lá da nossa família, fica lá falando pra gente, nossa, mas você tem que fazer isso, porque desse jeito que é o jeito correto, é assim que você tem que fazer, né? Coloquei o exemplo aqui de uma avó, né, que fala, você tem que pedir a benção pro seu avô, menino. Menino, você não pode arrotar enquanto você tá na mesa. Você não pode falar alto com a sua mãe. Você tem que respeitar seu pai. Não é uma coisa geralmente assim? Ou então, né, se, principalmente para as pessoas mais velhas, né, que às vezes podem não entender muito bem a realidade que a gente vive hoje em dia, se você chega, um neto chega lá com um brinquinho, chega lá com uma tatuagem, às vezes a avó vai falar, que isso, menino, isso aí não sei o que, né, tal, isso aí é coisa de marginal, esses negócios, por quê? Porque na época deles, né, não existia essas coisas, não eram tão comum assim, na verdade. É claro que tem algumas coisas que são corretas, né, só que tem muitas coisas que dependem da cultura onde a gente vive, do meio onde a gente vive, né? Uma amiga também que pode falar, oh, nossa, mas você não pode ter esse tipo de comportamento, tal. Então assim, independente se a gente está dentro da nossa família, se a gente está com os nossos amigos, se a gente está na escola, se a gente está no nosso trabalho, a gente sempre vai passar por alguma situação onde a gente pode fazer alguma coisa que soe errado aos olhos de outra pessoa, ou o contrário também. A gente pode ver alguém fazendo alguma coisa errada e pensar, nossa, gente, mas que isso aqui é muito errado o que ele está fazendo. Nossa, mas não está certo isso. E a gente sentir aquele sentimento de indignação, né? Igual agora a gente está passando por um momento muito complicado, onde todo mundo julga todo mundo. Nossa, mas é certo, não é certo? É certa a pessoa sair sem máscara? É certa a pessoa tá resfriada e sair na rua, né? A gente tem várias coisas acontecendo aí e tem vários dilemas éticos, né? Que a gente chama de dilema ético, pensando ali no que é certo e o que é errado. Às vezes eu acho que uma coisa é certa, a outra pessoa acha que não é. Não é verdade? A gente tem muito isso. Tá, mas isso está inserido no contexto da ética, sim. Porque a ética, gente, ela tem a ver justamente com esse fato de o ser humano viver em sociedade, certo? Então, assim, a ética ela está relacionada aos relacionamentos das pessoas, como a sociedade vive ali em si. A ética de uma sociedade, ela tem fundamentação em ações transmitidas de geração em geração e que são consideradas como morais por aquelas pessoas. Por serem ações comuns a uma sociedade, são estabelecidos deveres e normas. Então, gente, a ética de uma determinada sociedade, ela geralmente é repassada de geração em geração. Então, o que acontece? Às vezes, o que é ética aqui, por exemplo, no Brasil, lá no Japão não é. E isso, gente, eu tô falando porque realmente acontece isso muito, porque a cultura japonesa é totalmente diferente do Brasil. Por exemplo, a questão dos idosos. Aqui no Brasil, claro que as pessoas respeitam os mais idosos, tudo, só que no Japão, o idoso, ele é um ser, assim, de extrema sabedoria, venerado pelos mais jovens, e assim, ninguém ousa levantar a voz para um idoso, ninguém ousa fazer alguma coisa contra um que o idoso fale. Por quê? Porque eles são sábios, eles veem a pessoa mais velha como uma pessoa rica em sabedoria. É uma cultura bem diferente aqui do Brasil. Já a cultura dos esquimós, por exemplo, o que acontece? É muito difícil você ver um idoso esquimó, porque as pessoas lá da cultura e do povo esquimó, quando eles vão
ficando mais velhos, eles mesmos acham que vão ser um peso ali para a comunidade deles, e eles saem da vila onde eles estão para morrer lá congelados, ou entra no iglu e fica lá até morrer de fome, até morrer congelado, porque acha que eles vão ser um peso para a comunidade deles, né? E para todo mundo isso é uma coisa comum. Então, assim, isso depende muito da sociedade, né? A ética, ela é uma questão muito de cultura ali daquela geração, daquele povo que vive junto, certo? Então, para um determinado povo, a gente tem alguns deveres, algumas normas que são seguidas de uma determinada maneira, e para outro tipo de sociedade, às vezes, funciona de uma maneira diferente. Tá, nossa, mas então é assim mesmo que funciona? A ética, então, ela é uma ética relativa? Mais ou menos, não necessariamente relativa. Mas vamos conversar um pouquinho mais ainda sobre ética, sobre os conceitos de ética para a gente entender melhor. A ética mesmo, a palavra ética, ela vem do grego ethos, que significa caráter. É a concepção e percepção do valor de conduta e dos princípios para se agir em sociedade. Então, mais uma vez, a palavra sociedade está presente aqui. Então, mais uma vez, a gente entende aí que a ética é algo que vai nos nortear de como que a gente precisa nos conduzir perante a sociedade. A ética vai ser o conjunto de princípios e valores que cada um de nós vai usar para decidir como que a gente vai conduzir as nossas ações frente às outras pessoas, né? Como que a gente vai conduzir as nossas ações na nossa vida social, na nossa vida coletiva, na nossa vida coletiva da nossa casa, da nossa família, na vida coletiva da nossa escola, na vida coletiva do nosso trabalho, na vida coletiva num comércio, numa loja que eu vou, na vida coletiva, num ônibus que eu vou pegar, certo? A nossa vida coletiva, tudo que a gente tem que fazer que englobe outras pessoas, a não ser que você seja uma pessoa totalmente sozinha do mundo, isolada, que você não pegue ônibus, que você não vá ao supermercado, que você não tem pai, mãe, irmão, que você não sai na rua, que você vive fechado dentro da sua casa, você não precisa se preocupar com ética. Mas se você é uma pessoa que tem contato com qualquer outra pessoa, você vai ter ali em algum momento esses princípios que vão te nortear de como você vai se comportar frente àquela pessoa. E isso, gente, muda de acordo com as sociedades. Aqui a gente tem um outro conceito que fala que a ética, ela vai estudar os fenômenos morais, as morais históricas e os códigos de normas que regulam as relações e condutas dos agentes sociais. Agentes sociais, gente, somos nós, as pessoas, tá? Os discursos normativos que identificam em cada coletividade o que é certo ou errado a fazer. Ou seja, a ética, ela vai nos orientar como nos conduzir na vida coletiva. Porém, gente, em cada coletividade vai ser diferente. Em cada região, né, não necessariamente em cada país, a gente pode até falar que no Brasil a gente tem a cultura do jeitinho brasileiro, a gente vai até falar mais à frente sobre isso. A gente tem um outro tipo de determinada postura que a gente tem aqui, que pode ser diferente de outro país, né? Mas não necessariamente tem que ser entre países, pode ser entre regiões, entre cidade, entre bairro. Então, assim, se a gente comparar regiões do próprio país, aqui em Minas Gerais a gente tem uma cultura diferente da cultura, por exemplo, do Nordeste, ou do Sul, ou de uma cultura do Norte, das pessoas que moram em cidades do interior, das pessoas que moram em cidades na capital, certo? Então, assim, a coletividade, ela vai indicar ali a conduta que a gente tem que ter moralmente dentro daquela sociedade. O que, teoricamente, é certo e o que é errado a se fazer. Por exemplo, gente, eu dei o exemplo lá atrás do Japão. Tem um ex-aluno meu que a esposa dele era do Japão. Quer dizer, é do Japão, né? Mora com ele. E ele disse que ela e toda a família dela ficam assim assustadíssimos de como as coisas funcionam aqui no Brasil.
porque eles são pessoas extremamente corretas, pessoas extremamente pontuais. Então, para eles, um atraso, por exemplo, se você tem um compromisso marcado para 5 horas da tarde, se você chega nesse compromisso 5:01, teoricamente você já está agindo com antiética ou com algo que não seja tão correto assim. Então, essas questões, elas variam realmente de sociedade para sociedade. Mas, além da ética, a gente tem um outro conceito que nos permeia, que é muito confundido com ética. Na verdade, são conceitos muito próximos, muitas vezes, né, colocados como sinônimos, mas tem algumas pequenas diferenças aí entre a ética e a moral. A moral, ela vai compreender todas as normas que vão regular as nossas ações, a nossa conduta ali na sociedade. Porém, a moral, ela vai direcionar o nosso comportamento, vamos dizer, individual. O que eu vou fazer frente àquela situação, certo? E esses valores, esse comportamento que eu vou ter, ele vai ser, né, o ideal que seja, né, de acordo com os valores que são socialmente reconhecidos como válidos, ou seja, com os valores que são reconhecidos como éticos e que vão definir o que é certo, errado, proibido, permitido, justo ou injusto. Mas quando eu falo de moral, eu vou é o que eu vou fazer frente aos dilemas éticos que eu vou ter, é o que eu vou fazer frente à ética da minha coletividade, do lugar onde eu moro, do lugar onde eu vivo, do lugar onde eu estou trabalhando, dentro da minha família, certo? Aqui eu tenho alguns exemplozinhos, assim, um quadro bem assim, simples, mas dá pra gente entender um pouquinho, né? O que é moral? Dirigir com cuidado, estudar para uma prova, isso é algo positivo. Então, quando a gente fala que uma coisa é moral, significa que é o correto, né, a se fazer, vamos dizer assim, né, o que eu faço, a minha ação, a moral a gente tem que pensar que é a ação, o fazer. O que é uma coisa que eu posso fazer que seja amoral? A moral, gente, não é algo que seja ruim. A moral é uma coisa neutra. O ato de fazer. Então, assim, o fato de eu ter um carro, de fazer uma prova, é uma coisa que não tem a ver com o conceito de ser bom, de ser ruim, de ser certo ou de ser errado. Agora, quando eu falo que uma coisa é imoral, olha só, gente, a diferença de um A para um I, né? O que faz? Quando eu falo que uma coisa é imoral, significa que eu estou agindo em desacordo com o que é previsto, vamos dizer assim, na ética da minha sociedade. Então, por exemplo, se eu pego o carro que eu tenho e vou dirigir embriagado, eu estou fazendo uma coisa que é imoral. É uma coisa que é negativa. Se eu pego essa prova que eu estou fazendo e eu vou colar na prova, eu estou fazendo uma coisa que é imoral. Eu estou indo em desacordo com os conceitos éticos da sociedade na qual eu vivo. Então, a ética são os princípios de conduta. E moral é a minha prática, ou seja, como eu, especificamente, eu aqui, Leisiane, vou agir frente a uma determinada coisa. A minha ação, se eu vou virar o carro, se eu vou seguir em frente, se eu vou pegar um papel, se eu não vou pegar o papel, se eu vou tirar alguma coisa do lugar, não vou colocar. A minha ação, certo? Então, assim, a gente tem que pensar, por exemplo, né? Eu coloquei um exemplo aqui, que um princípio ético de que tudo que não me pertence, não me pertence. Isso é um princípio de conduta ético. O que não é meu, não é meu, certo? Imagino que todo mundo concorda que na nossa sociedade é assim que funciona, né? Um ato moral é pegar ou não pegar o que não é meu. Então, por exemplo, se eu tenho uma coisa aqui que não pertence, vamos dar um exemplo mais prático assim em termos de exemplificação. Tem uma carteira, eu acho uma carteira na rua, na escola, em algum lugar, certo? Eu achei uma carteira.
o princípio ético de que tudo que não me pertence, não me pertence. Então, assim, teoricamente, aquela carteira não é minha, certo? Agora, o que eu vou fazer com aquela carteira que eu achei? Eu vou pegar pra mim, mas não tem documento, não sei de quem que é, não tem como eu saber de quem que é. Então eu vou pegar pra mim. Então, esse ato de o que eu vou fazer com a carteira é o ato moral, certo? Então, se eu pego essa carteira e vou lá na delegacia, devolvo aquela carteira na delegacia, isso é o que o princípio ético da nossa sociedade diz que a gente tem que fazer. Mas a minha moral, suponhamos que a minha moral fale que eu não vou devolver lá na delegacia. Porque eu vou devolver lá na delegacia, os policiais vai ficar tudo pra eles. Nada, eu vou ficar pra mim mesmo, porque não tem dono na carteira mesmo. Se eu fizer isso, eu estou agindo em desacordo com os princípios éticos, certo? Então, eu estou sendo imoral nesse caso, a minha prática, certo? A ética, vamos dizer, ela muda de acordo com a sociedade. A sociedade tem ali o que é um princípio ético, mas como eu vou agir frente a uma determinada situação, qual que é a posição que eu vou tomar, eu falo que é a moral, certo? Tranquilo? O ruim é que na videoaula não tem como perguntar, né, gente? Se vocês entenderam, se tem alguma dúvida para explicar de novo, né? Mas vamos seguindo. Gente, esse cara aqui, eu acho que eu já até falei um conceito dele lá em cima. É Mário Sérgio Cortella. Eu não sei se alguém já ouviu falar dele. Eu imagino que sim, que ele sempre aparece em programas de TV. É um cara que eu admiro muito e vamos dizer que é o pai da ética e da atualidade. Qualquer lugar que você procurar qualquer coisa com relação à ética, você vai ouvir falar do Cortella. Ele é professor, filósofo, escritor, várias coisas aí, e eu vou passar algum videozinho dele para vocês mais pra frente para vocês assistirem, mas ele tem várias falas aí específicas aí sobre a ética. Algumas delas, né, alguns conceitos aí que ele mostra pra gente. A moral é a prática, portanto, existe a moral individual, né? Como eu acabei de falar. É o que eu vou tomar de decisão, como eu vou agir frente a alguma determinada situação. Já a ética é o conjunto de princípios de convivência. Então, não existe uma ética individual. Existe a ética daquele grupo, daquela sociedade, daquela região, de uma nação, certo? Então, a gente tem que entender essa diferenciação aí da moral e da ética. Porque geralmente, às vezes, a gente fala o contrário, né? Que é a ética individual, essa pessoa tal, é antiético. O que acontece? Quando a gente está falando que uma pessoa é antiética, na verdade, ela foi contra a ética da sociedade. Só que ela, teoricamente, a moral dela que vamos dizer, prejudicada. A moral dela que é duvidosa, certo? Só se fala em ética porque homens, mulheres, vivemos em coletividade. Se nós fôssemos sozinhos, gente, como eu falei lá no início, a gente não precisaria de ter ética, porque a ética é a regulação do que a gente vive na sociedade, né? Do nosso viver coletivo. Se a gente não tem a sociedade, se a gente não vive em sociedade, teoricamente a gente não precisaria da ética, porque eu poderia fazer o que eu quisesse, sem me preocupar com ninguém, certo? Então, como o Cortella disse, quando vivemos juntos e juntas, precisamos ter princípios e valores de convivência, de maneira que tenhamos uma vida que seja íntegra dos pontos de vista físico, material e espiritual. Então, gente, na verdade, tudo vem corroborar para que nós tenhamos, principalmente uma coisa que não está tanto nos conceitos, mas eu acho que é o que eu falei lá no início, que é a etimologia da palavra ethos, né, que forma a ética, que é ter caráter, fazer as coisas certas, certa do ponto de vista do que é certo perante a nossa sociedade. Pode ser que às vezes o que é certo aqui no Brasil não seja certo lá no Japão, mas se a gente vive numa cultura do que é certo aqui, do que é certo a se fazer, a gente tem que fazer o que é certo, né? Tanto com relação ao nossa vivência na nossa casa, quanto na nossa vivência no nosso trabalho, com pessoas desconhecidas também. E como que a gente faz para ser ético? Ai, meu Deus, como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado, né, teoricamente? Como que eu faço para ser... O que eu faço para ser ético? Gente, não é uma coisa muito difícil, né?
Os dilemas aí do como ser ético, eles ficam intermeados aí entre essas três perguntas. O quero, o devo e o posso. Muitas vezes, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não deve. Ou a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente não pode. Ou a gente deve fazer alguma coisa, mas a gente não quer. Ou a gente deve fazer alguma coisa, mas por algum motivo a gente não pode. E isso tudo, às vezes, está empenhado ali na ética. Às vezes eu não posso fazer alguma coisa por uma legislação que me impede. Às vezes eu não posso fazer alguma coisa porque aquilo lá eu vou estar esbarrando no direito de uma outra pessoa, né? E eu posso estar agindo imoralmente. Então, a gente sabendo fazer esse equilíbrio, a gente consegue ser ético. A sociedade, gente, isso daqui vai depender muito dos autores, tá? Tem vários autores. Quando a gente fala de ética, até os conceitos mesmo do que é ética, do que é moral, tem inúmeros conceitos, tem inúmeros autores que falam diferentes teorias aí sobre ética e moral, tá? A gente vai achar várias coisas. Eu tentei pegar um dos autores que eu estou trabalhando aqui na nossa disciplina de uma maneira bem simplista mesmo, alguns valores fundamentais para que a nossa sociedade seja estruturada, tentando fazer com que exista uma determinada ética ali onde a gente vive, tá? Isso não quer dizer que são os únicos. Se a gente for procurar, a gente vai encontrar, às vezes, muito mais valores, mas eu tentei resumir aqui de uma maneira bem simplista. O primeiro deles é a integridade. Isto é, gente, quando a gente fala uma pessoa íntegra, né? É não admitir a ruptura das condições que nos levam a sustentar a nossa vida coletiva. Ou seja, gente, a pessoa que é íntegra, ela vai sempre fazer aquilo que é melhor para o coletivo. A pessoa ela não vai colocar, por exemplo, o bem-estar dela na frente dos demais. Essa é uma pessoa íntegra, né? Se essa pessoa fala uma coisa, ela vai cumprir aquilo com o qual ela falou. Né? Se ela prometeu que vai fazer alguma coisa para uma outra pessoa, ela vai prometer aquilo, ela vai fazer o que é melhor para a sociedade, não especificamente para ela. Sinceridade é não ter duas caras. Aí, gente, esses valores são interligados, tá? A integridade está ligada aqui à sinceridade, porque muitas vezes, às vezes a gente faz promessas, a gente tem alguns comportamentos e que muitas vezes a gente faz para agradar uma pessoa, né? E aí, na verdade, quando a gente fala, a gente tem, vamos dizer, o que a gente chama de discurso, só que o problema é que o nosso discurso, muitas vezes, é diferente da o quê? Da prática. Eu falo uma coisa linda, maravilhosa, igual, por exemplo, as pessoas postam nas redes sociais, que elas são pessoas calmas, tranquilas, de paz e amor, nossa, eu sou zen, eu prego amor, união, e vai ver lá dentro da casa dela, bate no marido, bate na esposa, bate no filho, briga com todo mundo, fala palavrão pra tudo quanto é lugar, mas lá na rede social tá linda, maravilhosa, paz e amor, eu sou, maravilhosa, né? É mais ou menos assim. Então, assim, a integridade está muito ligada aqui com a sinceridade. Quando a gente fala que a sinceridade é não ter duas caras, é não simular, fazer alguma coisa que eu desejo, mas não fazer, é não usar máscaras na convivência no dia a dia com a sociedade. É ser você e ser você, pronto. E não ser alguma coisa que a sociedade quer que você seja, ou melhor, ou pior ainda, né? Porque, na verdade, não é que a sociedade quer que você seja alguma coisa. Você, às vezes, quer passar uma imagem para a sociedade do que você acha que a sociedade quer te ver. Mas isso não quer dizer que a sociedade quer te ver daquela maneira. Então, a gente, às vezes, tem que até pensar isso mesmo, porque às vezes a gente faz isso sem querer. Porque a gente está muito ligado, às vezes, na mídia, está muito ligado no que o marketing mostra pra gente, no que os famosos mostram pra gente, às vezes a gente esquece dessas coisas. E muitas vezes a gente acaba burlando esses dois conceitos aqui por causa disso. O outro valor é a humildade. A humildade, gente, é uma palavra que vem do latim, de humus, que significa o solo sobre nós. Isso significa, gente, que todos somos iguais.
que a gente precisa reconhecer as diferenças, mas não necessariamente destacar as desigualdades. Então, por exemplo, homem e mulher, eles são diferentes, mas não são desiguais. Brancos e negros são diferentes, mas não são desiguais. Cada pessoa e cada grupo de pessoas podem ter diferenças entre si, mas porque essas diferenças, porque ninguém é único. Então a diferença é uma coisa real que existe. Ninguém vai ser igualzinho eu, com o cabelo do mesmo tamanho, com a mesma cor de pele, do mesmo peso, na mesma altura, com a mesma voz. Então é uma coisa que pertence a nós, que pertence à nossa biologia. Todos nós somos diferentes. Porém, isso não quer dizer que nós somos desiguais. Todos podem ter a mesma capacidade, todos têm sentimentos, todos têm valores, todos têm medos, todos têm frustrações. Então, assim, quando a gente fala da diferença, a diferença é uma coisa real que acontece, tá? Como eu falei, é uma coisa social, é uma coisa biológica. Já a igualdade é uma questão ética. Quando eu falo, então, que um determinado grupo de pessoas eles são desiguais, eu estou lidando com uma questão ética. E a gente não pode tratar os demais como se fossem desiguais. Todos têm o direito, todos têm o mesmo nível de dignidade, e a gente tem que tratar todas as outras pessoas como nós queríamos que eles nos tratassem. Né? Isso é ser humilde. Todos somos iguais, mesmo todos sendo diferentes, né? É isso que a gente tem que pensar quando a gente fala de humildade. E assim, gente, esses valores são valores para que a sociedade conviva harmoniosamente. Infelizmente isso não acontece, né, gente? Porque tem muitas pessoas que são soberbas, que soberba é o oposto aí de humildade, e acham que justamente por elas terem alguma característica que diferencia os dos outros, eles acham que são superiores aos outros. Por ter um cargo, por ter um carro, por ser de cor diferente, por trabalhar em determinado local, por morar em determinado local, ou por ter nascido em determinado local. Isso, infelizmente, ainda acontece muito, né? E aí acaba que isso, gente, dá origem a outro conceito que eu não vou entrar aqui, mas que é o preconceito, né? Que aí daria outro tipo de discussão. O quarto valor é a pluralidade. Trava-língua, né? Pluralidade é ser capaz de entender a diversidade com relação às pessoas. Porque, uma vez que nós somos únicos, nós pensamos diferentes, nós falamos diferente, nós fazemos coisas diferentes. Se a gente for olhar para dentro da nossa casa, o marido é diferente da esposa. Se você tem 2 filhos gêmeos, os 2 não vão ser iguais, eles vão ser diferentes, né? Então a gente tem que entender isso, gente. Ninguém é igual a ninguém. Eu não posso, por exemplo, forçar que uma pessoa que eu convivo seja igual a mim, porque ela nunca vai ser igual a mim. E eu também nunca vou ser igual a uma determinada pessoa. A gente tem que entender que as pessoas são plurais, né? Plural é uma coisa que não é único. E o quinto valor é a solidariedade. A palavra solidariedade, gente, a gente usa ela muito no nosso cotidiano, né, achando solidariedade, né, a pessoa que é solidária. Sim, é uma pessoa que é solidária. Porém, a etimologia da palavra solidariedade, ela não vem de solidário, ela vem sim de sólido. Isso quer dizer que dentro, né, desses valores aí éticos, que a solidariedade é aquilo que vai nos impedir que a gente dificulte, que a gente atrapalhe a nossa convivência. Então, a solidariedade, ela está ligada muito lá com a integridade. Então, assim, uma vez que eu vivo em sociedade, eu preciso permitir com que a minha sociedade seja sólida. Ou seja, como que eu vou fazer para permitir que a minha sociedade seja sólida? Eu tenho que cumprir os preceitos éticos que a minha sociedade impõe. Se eu não faço isso, eu acabo não sendo solidária. Eu não acabo sendo solidária com as pessoas e com o ambiente em que eu vivo, e eu também acabo não agindo com integridade. Então, um princípio está praticamente todo ligado um ao outro aí, tá? Quando a gente fala de uma pessoa, de uma empresa, de uma região, de uma comunidade, de uma sociedade que seja capaz, gente, de sustentar esses valores, a gente diz então que essa
empresa, que essa pessoa, que essa região consegue ter o que a gente chama de sustentabilidade. E se, falando do ponto de vista empresarial principalmente aí, né? Se essa empresa tem isso, ela consegue ter lucratividade, produtividade, rentabilidade, competitividade, tudo de uma maneira justa. Saindo do campo empresarial e falando do campo, do campo pessoal, quando a gente consegue sustentar esses valores, a gente consegue ter uma vida sustentável. Sustentável no ponto de vista ambiental, que a gente até vai falar disso na disciplina. Não necessariamente sustentável no ponto de vista ambiental, mas sustentável no ponto de vista de valores, sustentável no ponto de vista de que se eu falei uma coisa, eu vou cumprir aquilo, sustentável no ponto de vista de que eu passo para as outras pessoas ser quem eu sou de verdade, sustentável no ponto de vista de que eu vou conseguir educar meu filho da melhor maneira possível. Eu vou tentar passar, por exemplo, para o meu filho e para as pessoas com quem eu convivo, os valores que eu considero serem éticos na minha sociedade. Eu vou dar exemplos de atitudes morais que eu vou fazer no meu dia a dia, certo? Então, como que a gente é ético? Adotando posturas morais frente aos acontecimentos que a gente tem no dia a dia, sendo solidários, plurais, sendo íntegros, sendo humildes, certo? Tá, e aí a gente chega num ponto aqui complicado, o tal do jeitinho brasileiro. Infelizmente, gente, a gente tem aqui no Brasil, né, essa cultura do jeitinho brasileiro. É claro que às vezes a gente pode falar, nossa, eu vou dar um jeitinho de fazer isso. Não necessariamente pode ser um tipo de coisa ruim. Mas quando a gente fala do tal do jeitinho brasileiro, infelizmente, ele é caracterizado por uma coisa ruim, uma coisa que não necessariamente é muito boa e não é vista com bons olhos, que pode, inclusive, ser o quê? Um tipo de infração ética. Geralmente, quando a gente fala que vai dar um jeitinho, é porque a gente está tentando utilizar de alguma fragilidade de algum item, fragilidade de alguma coisa, com a intenção de quê? De pegar um atalho, de seguir por aquele caminho que não é certo, que não é o caminho socialmente admitido, de passar na frente de alguma pessoa, de burlar alguma lei. Então, essa ideia do jeitinho brasileiro, visto como uma infração ética, gente, é extremamente negativa. Vocês podem ter certeza que outros povos, outras nações no mundo veem isso como uma coisa muito ruim aqui no Brasil, como uma coisa muito negativa aqui no Brasil. E isso, gente, é uma das coisas que impedem que o nosso futuro, aqui como país, se desenvolva de uma maneira mais sólida. Infelizmente, por quê? Porque a maioria das pessoas no Brasil adotam esse tipo de postura, que são posturas, diga-se de passagem, deixa eu escrever aqui, que são posturas, diga-se de passagem, imorais, porque vão contra a ética do nosso grupo, a ética da nossa sociedade, a ética imposta dentro do nosso país, para burlar alguma norma, para tirar o que a gente chama de quê? Vantagens sobre as coisas. Então, o jeitinho brasileiro é tirar vantagem, furar uma fila, deixar de pagar uma multa, deixar de pagar um imposto, passar na frente de alguém, fazer alguma coisa que não é certo, burlar um atestado de saúde, sei lá, tem tanta coisa que o pessoal faz. Isso tudo, gente, a gente está agindo de uma maneira imoral, indo contra a ética da nossa sociedade, tirando vantagem em cima das coisas. Só que aí que tá, sabe isso que chama, gente? Isso, esse jeitinho brasileiro tem nome. É esse aqui, ó. Corrupção. Aí o que acontece, gente? A gente olha lá para os nossos dirigentes, para os nossos governantes, e o que a gente fala? Ah, mas o político é corrupto. O povo brasileiro é corrupto, não é só o político. O tal do jeitinho brasileiro, gente, é um jeitinho de quê? De corromper as coisas. E o que seria essa corrupção? É justamente o que eu acabei de falar ali no slide anterior. Você agir de maneira imoral frente aos preceitos éticos da sua sociedade. Isso é você ser corrupto. Então, quando a gente fala de alguém, fala do nosso político, aponta o dedo lá para os políticos, a gente esquece que os brasileiros, a maioria dos brasileiros são assim. Então, quando a gente está em algum lugar, por exemplo, não pede a nota fiscal num determinado produto,
Quando eu estou no trânsito, não respeito as normas de trânsito. Quando eu contrato alguém na minha casa, não faço registro dessa pessoa. Quando eu tenho uma empresa e não pago o imposto. E várias outras coisas que podem acontecer no nosso dia a dia, isso são exemplos de corrupção. E como que faz pra gente acabar com a corrupção, gente? Simples. Você não quer que o seu político lá seja corrupto? Não vote nele se ele é corrupto. Você quer acabar com a corrupção? Então não corrompa. Se você critica o político que está lá em cima, se você quer acabar com a corrupção e você corrompe, então você está agindo igual a ele. Você é tão ruim quanto ele. Se você fala do político que te corrompe, mas você burla alguma norma da sua sociedade, burla algum conceito de ética explícito ali naquela sociedade que você vive, se você fala mal das pessoas por trás, se você passa por cima das pessoas quando você quer alguma coisa, se você quer tirar vantagem em tudo, você está sendo corrupto também. Você não está sendo o quê? Honesto. E aí você está contribuindo para que o país chegue onde a gente está hoje. Certo? Gente, é claro que essa discussão aqui dá uma discussão em sala de aula enorme, né? Eu não vou ficar prolongando muito aqui, que seria bom a gente estar junto para discutir esses pontos. Mas assim, você quer acabar com a corrupção? Simples, gente, não corrompa, seja honesto. Se você for honesto, o outro for honesto, o outro for honesto, uma hora a gente vai ganhar o mundo de honestos e a gente vai melhorar o Brasil, o mundo, né? A nossa cidade, seja lá onde a gente estiver. E pra gente finalizar, gente, vou finalizar com uma frase aqui do Cortella, que é até algo que eu já falei lá no slide anterior, mas aqui está mais explicadinho. O Cortella diz o seguinte: ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Quero, devo e posso. Nem tudo que eu quero, eu posso. Né? Nem tudo que eu posso me convém, não é verdade? Nem tudo que eu quero me convém, né? Nem tudo que eu posso, eu devo fazer. E nem tudo que eu devo fazer, eu quero fazer. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo aquilo que você pode e aquilo que você deve. Ou seja, quando você age com moral, você agindo com moral, você está seguindo os princípios éticos da sua sociedade. Você seguindo isso e você querendo ser isso, você tem paz de espírito, você é uma pessoa honesta. Você pode chegar de noite, colocar sua cabeça no travesseiro e descansar, certo? Eu concordo plenamente com o Cortella, sou fã desse cara aí e espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa aí para vocês nesse contexto aí, nesses conceitos aí de ética. Agradeço a atenção de todos na nossa aula e até a próxima.